Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar numa tese fascinante elaborada por Natanael da Silva Santos, que propõe algo incrivelmente original. A ideia aqui é enquadrar a antiga história e a governança bíblicas puramente através das lentes modernas da engenharia de sistemas. Então, em vez daquela leitura religiosa tradicional que a gente já conhece, vamos olhar para o desenvolvimento da civilização no texto antigo exatamente como um engenheiro faria ao analisar o código-fonte de um grande software corporativo. É uma mudança de perspectiva e tanto. O nosso roteiro de hoje está dividido nestas 6 etapas. Vamos começar entendendo o design descentralizado original. Depois passaremos pelos líderes históricos, a grande mudança para a monarquia, a falha nos protocolos de segurança, o colapso do sistema e, por fim, o reboot que aconteceu no pós-exílio. Vamos lá? Parte 1. Um design divino descentralizado. Vamos entender qual era o projeto bíblico original. Olha só que interessante. A pesquisa começa mostrando que o design original para a governança era totalmente contra o poder centralizado absoluto, e isso por um motivo puramente técnico. Na engenharia, existe um conceito chamado ponto único de falha. Sabe aquele nó crítico que, se sofrer uma pane, derruba a rede inteira? Pois é. A pesquisa demonstra que instituir um monarca era literalmente o equivalente a colocar todo o ecossistema de uma nação dependente de um único servidor super vulnerável. E o contraste aqui é brutal. De um lado, a gente tem o modelo original, uma teocracia distribuída e autônoma, com uma liderança técnica e o foco totalmente voltado para a comunidade. Do outro lado, temos as monarquias fortemente centralizadas que acabaram emergindo na história. Um governante único que cobrava o custo pesadíssimo desse poder concentrado através de alta tributação e alistamento militar. É uma diferença de arquitetura colossal. Avançando para a parte 2, patriarcas, vizires e juízes. Vamos dar uma olhada nos módulos históricos de liderança. Se a gente observar a linha do tempo, fica muito claro que, durante milênios, a governança dependeu inteiramente de patriarcas familiares, de administradores técnicos e de juízes descentralizados. Preste bem atenção. A figura de um rei está intencionalmente ausente em todas essas eras essenciais de fundação. E isso começa desde o início. Nos registros mais antigos, figuras como Adão e Noé operavam sob um mandato estrito de parceria e gestão do ambiente. A pesquisa aponta uma restrição lógica muito clara no texto: eles nunca receberam coroas ou títulos civis para subjugar outros seres humanos. Na verdade, a análise nota que o primeiro reino documentado foi construído por Nimrod, lá em Babel. E esse projeto de Babel é classificado pelo próprio texto antigo como uma rebelião sistêmica, basicamente uma falha na autossuficiência humana. Aí a gente avança na história e chega na Era da Aliança. Mesmo quando indivíduos alcançavam um imenso poder estatal, o comportamento era outro. Pensa no caso de José no Egito. Ele operou puramente como um servidor público, focado na administração técnica. Ele foi um vizir gerenciando uma crise logística monumental para distribuir alimentos e preservar a vida. Tudo isso sem qualquer pretensão de criar uma dinastia pessoal para reinar sobre os outros. O ápice dessa descentralização acontece lá no deserto, e o número 10 ilustra isso perfeitamente. Moisés tinha uma autoridade colossal, certo? Mas ele recusou o controle absoluto. Ele literalmente pulverizou a resolução de conflitos, nomeando os chefes de milhares, de centenas, de 50 e, finalmente, grupos de 10. Uma distribuição de poder em rede absolutamente perfeita, o que prova que a governança compartilhada era o grande alvo dessa arquitetura. O que nos leva à parte 3. A mudança para a monarquia centralizada. O grande glitch, a falha no sistema registrada em 1 Samuel 8. Tudo muda radicalmente neste ponto, quando o povo exige um rei humano apenas para, entre aspas, ser como as outras nações. O texto antigo apresenta isso como uma equação matemática dramática. Esse pedido por um servidor centralizado é textualmente classificado como uma rejeição direta à rede autônoma original. Foi um ponto de inflexão irreversível para o sistema. Imediatamente, a narrativa solta um alerta claríssimo para a população sobre os custos de hardware, por assim dizer, para instalar e manter esse novo servidor central. Os alertas incluíam impostos esmagadores, o confisco estatal das melhores terras agrícolas e algo totalmente inédito até então, o alistamento militar obrigatório. A centralização cobra um preço caríssimo da liberdade individual, e o aviso foi dado. Parte 4. Ignorando os protocolos de segurança. Vamos analisar o algoritmo de restrição de Deuteronômio 17.
O mais impressionante é que o sistema já tinha previsto essa falha crítica séculos antes. Para tentar mitigar os danos catastróficos do poder absoluto, um rigoroso algoritmo de contenção foi estabelecido. O rei não poderia multiplicar cavalos, o que limitava o poder militar. Não poderia ter múltiplas esposas, evitando alianças pagãs. E não deveria acumular riqueza extrema em ouro. Além disso, o protocolo exigia um loop de feedback diário. O governante precisava copiar as leis manualmente e lê-las todos os dias, uma rotina de manutenção para garantir que o ego dele ficasse sob controle. Parte 5. O ponto único de falha. A queda do sistema e a fragmentação. Só que na prática, esse modo de segurança foi quase inteiramente ignorado. Os reis humanos agiram exatamente como o ponto único de falha que o sistema queria evitar. A análise pontua essa sequência de desastres muito bem. Saul teve uma pane causada por orgulho, Davi apresentou falhas morais severas, e Salomão violou simultaneamente todas as regras de contenção comportamental. O resultado desse acúmulo e abuso, a fratura da unidade tribal, a divisão do reino, a perda do território e um exílio trágico. Em termos de TI, o servidor centralizado superaqueceu e queimou por inteiro. E chegamos à parte 6, uma reinicialização do sistema pós-exílio, o retorno ao modelo original. Quando a população finalmente retorna da Babilônia para reconstruir a sociedade, olha que detalhe incrível, o trono humano monárquico não é reinstalado. O sistema basicamente faz um reboot e reverte para o seu código-fonte primário. Homens como Zorobabel e Neemias entram em cena operando como governadores técnicos. O foco volta a ser puramente a logística civil, o serviço comunitário e a restauração da cultura. Aquela intermediação absolutista foi finalmente removida do sistema. E, assim, ao concluirmos esta explicação, cruzar a narrativa antiga com a ciência de sistemas nos deixa com uma reflexão super profunda. Quando a gente considera os altos custos da centralização e os inevitáveis colapsos estruturais que ela traz, fica um questionamento fundamental para as nossas próprias estruturas modernas. Será que essa nossa constante atração por centralizar o poder é um requisito real para o avanço da civilização? Ou seria o mais antigo, persistente e não resolvido bug da nossa história? Fica aí a provocação para continuarmos pensando sobre as dinâmicas de poder no nosso mundo.